Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E é claro, antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Max, é sempre uma satisfação trazer as novidades do mercado para vocês. E hoje, é claro, eu vou falar especificamente do novo GPS da Cospo, né? O BC26, tá? O BC26 ele vai ser lançado daqui umas 2 semanas, uma previsão que a Cospo passou. Tá? E aí eles me passaram as informações primárias, eu já tenho aqui alguns dados, então vou compartilhar esses dados com vocês, né? Para quando lançar você já falou, vou comprar aquele GPS porque eu gostei da apresentação, conceito que o Max apresentou. Claro que em breve depois eu vou ter já o link de compra, já vou ter também a apresentação funcional do equipamento que eu vou fazer para vocês aqui, né? E claro, tirar suas dúvidas. Mas apresentando inicialmente, nós temos o menor GPS da categoria, da Cospo, tá? Com uma tela de 2.3 polegadas, focado no GPS de entrada. O Max, com quem que o BC26 vai concorrer? O BC26 vai concorrer diretamente com o XOS, vai concorrer com o Atrio, vai concorrer com o IGP-10S, por exemplo. Né? Por quê? Porque o aparelho é focado em custo-benefício, autonomia e, é claro, conectividade. Tá? Então, o primeiro ponto, tem conectividade dupla de GPS, GPS e BeiDo, tá? Conectividade padrão dos protocolos. Segundo, conectividade Bluetooth 5.0, ou seja, melhor conexão de protocolo para conectar no aplicativo da Cospo, tá? E você tem, é claro, o suporte, né, para o Strava, então ele vai para o Strava. Isso já vai responder a pergunta principal de vocês, que eu tenho quase certeza. Alerta de velocidade. Você pode configurar no equipamento uma determinada velocidade que você pretende chegar e ele vai dar um bip avisando, né, sobre esse alerta. Tá? Autonomia de até 20 horas. Dados de altitude, não é dados de graduação. Aquele dado que você vê quantos graus você está escalando, por exemplo. Vai mostrar a altitude do local onde você está. E o backlight automatizado. O que significa isso? Significa que num determinado horário ele vai acender a luz de fundo sozinho. Tá? Esse caso utiliza uma tela padrão monocromática, né? Não é LCD, é uma tela mais convencional. Né? E você tem as funções base que você tem nele. No caso, você tem dado de velocidade média, dado de velocidade máxima, quilômetros por hora ou milhas por hora, tempo de movimento, distância, a altitude, odômetro, né, o tempo de total de pedalada, né, a hora também no caso, né, o nível de bateria, o nível de GPS, do sinal de GPS, o aviso sonoro se está ativado ou não, pausa automática, né. É claro que certos dados de funções são apresentados em certas funções de tela. Então, por exemplo, você vai configurar o horário, você vai configurar o tempo, você vai configurar o caso, a conectividade Bluetooth com o seu smartphone. Este modelo não suporta sensores, tá? Então, se no caso você, poxa Max, eu queria usar o meu sensor cardíaco, o meu sensor de cadência, o Cospo nesse caso não vai ter esse suporte, apenas do GPS em si, tá? Além disso, você tem a questão dos recursos da tela, então são telas que podem ser trocadas, mas elas não são editáveis. Ou seja, você não pode trocar os dados, você pode trocar a informação que você quer ver na tela. Por exemplo, você pode ver velocidade total, velocidade real no caso em questão, velocidade máxima, velocidade média, você pode ver o tempo que você está pedalando, que vai trocar de forma automática, né? O display troca sozinho os dados, se você quiser, né? A cada 3 segundos, né? E também mostra o tempo, tudo direitinho, como você precisar. O aplicativo de conectividade do Cospo hoje é o Cospo Ride, tá? Vocês vão ver o videozinho aqui embaixo, que é da própria Cospo, né? Ou seja, é um aparelho que tem um excelente custo-benefício. Eu não tenho ideia de valores ainda, tá? Mas vocês podem ver que ele é bem compacto, prático de montagem, né? Então vai ser um aparelho que vai atender bastante a galera que está buscando um GPS barato, tá? Na tela lateral aqui na direita, como vocês veem pelo vídeo,
ele tem o botão de iniciar atividade, parar a atividade, né? E também sincronizar no aplicativo, né? Além disso também, você tem a conectividade com o aplicativo, como eu falei, né, do COSPO, e Strava, ou seja, aplicativo configurado, só alegria, não tem que se preocupar em relação ao funcionamento. Duas cores à disposição, branco ou preto, né? Você pode ver aqui o display na nossa simulação, de exemplo que eles fizeram aqui, né? O duplo posicionamento, como eu tinha falado, a sincronização com o Strava, sem muito segredo, né? No caso, o aplicativo está sempre em atualização, o Cospo Ride, e hoje o Cospo Ride está em português, já que eu fiz a tradução com a Cospo, tá? Como eu disse, aqui da estado alerta de som, cabo USB padrão, que é recarregável pelo computador, resistência IPX7 à água, não é a prova de submersão, e suporte padrão de montagem no guidão. Se você tiver o suporte avançado da Cospo, você pode utilizar, tá? E aqui os dados principais de informações. Então você tem as medidas, tamanho da tela, o peso, backlight automático, autonomia, com GPS ativo, tempo de recarga, posicionamento, não suporta navegação, porque não é o foco dele, armazenamento 8 MB, ou seja, que dá para gravar até 80 horas de atividade. Se a gente fizer um comparativo dos aparelhos em questão, vamos fazer um comparativo aqui interessante entre BC26, 107 e 200, tá? O 200 Pro ainda não tem informação sobre o Pro, não sei se vai lançar ou quando vai lançar. Mas temos um comparativo aí também para a gente poder ver, tá? Então, eu vou deixar aqui os máximos de dados para vocês. Pronto, vou deixar mais ou menos aqui. Então, ó, BC26, 107, 200 Pro. Então temos aqui a tela, parâmetro de tela, vocês podem ver que o BC26 tem o mesmo tamanho de tela do 107. Ele é o mais leve, em questão de tamanho. Todos têm um backlight automatizado. Ele, no caso, 20 horas de autonomia, comparado com o BC200 é 36. Então, é claro, são focos diferentes. Bateria recarregável de lítio, 2 horas de recarga média, né? Tamanho de bateria é diferente, como vocês podem ver que são 600 mAh no BC26 contra 1.300, a exemplo do BC200. Protocolo de conexão do GPS Baidu padrão, só que no caso do BC200 adiciona o GLONASS. Nenhum do caso do Pro, tirando o Pro que vai suportar navegação, os demais não suportam, né? Parâmetros de informações na tela, o BC26 suporta mais de 15 dados, BC107 mais de 20, BC200 e 200 Pro mais de 70. E marca os dados, é claro, distância, velocidade, tempo, altitude. Os demais aqui no caso você tem distância, velocidade, altitude, temperatura, pressão atmosférica, então você tem mais dados. Não suporta sensores, armazenamento interno, como eu disse, 8 MB, e dá 80 horas, que pode ser chegado até 100 horas no caso do BC200. O formato de arquivo, que é outro ponto importante, formato FIT, tá? Todos têm a conectividade Bluetooth, exceção do BC107, que é só ANT, tá? Então o BC26 ele usa o Bluetooth como conectividade. Distância do Bluetooth de 10 metros do equipamento, no caso em questão. Resistência IPX7, no caso do BC26. Conectividade com Android e iPhone. Lembrando que o Android acima da versão 4 e o iPhone acima da versão 9. Temperatura de ambientação e o suporte de língua em inglês. Isso aqui em questão é a questão do idioma do aparelho, tá? Não aplica-se em questão do equipamento no aplicativo, tá? O aplicativo está em português para utilização. Quando tiver, claro, de fato, o aparelho em mãos, a gente vai bater um papo sobre ele, mas aqui é para vocês poderem ter uma noção base de informações sobre o Cospo BC26. Dúvidas? É só comentar no vídeo que eu vou ter, claro, a satisfação de responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.